Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Grupo Ethics, segurança e monitoramento. Polix, monitoramento de sistema de segurança. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Luciano Dolenque. O Luciano é diretor da Semantics. Xará, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria poder recebê-lo aqui para falar um pouco do teu momento, da tua trajetória, do teu futuro. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pela oportunidade. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória, a tua história, você que tem já uma coleção aí de realizações na tua vida profissional. Por favor, Luciano, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história. Bom, eu sou egresso da Unicamp, eu fiz a Colégio Técnico da Unicamp em programação, logo em seguida ciência e computação, e eu estava no lugar certo na hora certa, né? Então, eu tive a visita de um americano na Unicamp para entender um pouquinho do que eu estava fazendo lá. Ele gostou muito do trabalho e 2 meses depois me convidou para começar uma operação no Brasil de uma empresa chamada Intergraph na área de computação gráfica. E isso foi um desafio assim muito interessante, porque eu tive que criar uma equipe. Então eu fiquei 7 anos lá fazendo todo o processo técnico, cheguei a ter 35 pessoas embaixo de mim e aí veio aquela vontade de ser vendedor, né, de querer trabalhar em vendas e não tinha espaço, né? Então eu procurei qual a empresa que eu gostaria de trabalhar e eu decidi que eu queria trabalhar numa empresa chamada Sun Microsystems. E era reserva de informática, época muito complicada, época dos militares ainda, e os gringos não queriam vir, né? E eu acabei escrevendo um business plan explicando o que era o mercado brasileiro, e os caras se encantaram com o desafio e me contrataram, aí eu fiz o meu segundo startup, né? E isso foi mais ou menos o que eu fiz a minha vida toda. Criar ou reinventar empresas ou trazer empresas americanas para o Brasil e aí foi, né? Sempre na área de tecnologia. E a virada de chave, quando você se descobriu como executivo de vendas, como é que foi isso? Se isso era algo que já estava no teu DNA ou você descobriu e experimentou e aí ficou, como é que foi isso? Não, eu descobri, na verdade foi uma coisa interessante, porque a Sun, o desafio lá era o seguinte, ela era uma plataforma era um computador, né? Um computador de alta performance, e a gente tinha que achar que mercado que a gente podia atuar, porque era um mercado de reserva de informática, você deve lembrar bem disso daí. Então eu olhei para os equipamentos, estudei, eu lembro que a gente tinha alugado uma casa lá na República do Líbano, né? Então estava chovendo muito, era verão, né? Chovendo bastante. Eu peguei os livros, eu li de cabo a rabo, aí me deu um clique. Eu falei, poxa, vamos vender isso daqui para as universidades. E naquela época não tinha internet, não tinha nada. Eu fui para todas as universidades do Brasil, todas as federais, as estaduais, as privadas. E por coincidência, muita gente que estava voltando para o Brasil, terminando o mestrado e doutorado, já tinha usado o Sun lá fora. Aqui no Brasil ela não era conhecida. E começou assim, poxa, onde é que eu pego maçã, onde é que eu compro maçã? E aí a coisa explodiu. E por coincidência, logo depois o mercado abriu, né? Teve o Collor e ele abriu o mercado e esse pessoal que começou a usar a Sun nas faculdades foi para o mercado privado. Então eles começaram a levar a Sun para o mercado de telecom, mercado de finanças. Então, e aí explodiu. O Brasil foi a área de maior crescimento da Sun, ela apareceu muito no radar e a gente criou uma equipe grande e foi uma experiência bem legal. E falando em experiência, como é que está sendo, como é que foi a experiência do executivo de negócios dentro da pandemia?
Olha, a área de tecnologia se deu bem, né? Na verdade, esse mercado específico que eu estou atuando hoje, na área de Big Data Analytics, ele é o core da transformação digital. Então, se você não tinha um app ou se você não tinha alguma coisa para se comunicar com o cliente que não fosse fisicamente, você tinha que implementar isso muito rápido. Então, o nosso mercado se deu muito bem. Eu pessoalmente não gostei porque eu gosto do relacionamento pessoal com o cliente, né? Então foi um processo muito complicado. Mas a empresa se deu bem e eu acho que todo mundo que trabalha nessa área de tecnologia se deu muito bem. Agora, olhando para trás, Luciano, você consegue identificar alguns momentos que foram decisivos e que te ajudaram a você chegar onde você chegou? Quer seja, algum chefe que teve aí uma confiança maior em você, que te deu uma motivação, ou alguma oportunidade que apareceu que você decidiu correr algum risco e esse risco ajudou a você chegar onde você chegou? Que você, olhando para trás, pode destacar de fatos relevantes que te ajudaram a chegar onde você chegou hoje? Olha, eu sou muito grato a meus pais, em primeiro lugar, né? Meus pais, eles eram professores de inglês, então o inglês para mim foi a minha primeira língua. Eu fui para a escola sem saber falar um A de português, né? E também os 3 anos de datilografia que eu fiz com 10 anos de idade, né? Então a datilografia e o inglês foi fundamental. E o meu pai, como ex-militar, ele passou muito esse negócio de persistência, insistência e disciplina, né? Então, eu, por exemplo, com 7, 8 anos, eu não podia sair de casa sem fazer minha cama. Então, tem esse lado, assim, de ter disciplinas pessoais, né? Fazer trabalho de casa e ajudar a minha mãe e tudo mais. Então, teve esse lado da infância, da adolescência que me prepararam. Mas se eu for olhar assim para trás, a pessoa que me acompanhou foi minha esposa, né? Então hoje o mercado de tecnologia, você deve ter visto estourado várias bolhas, né? Então ele tem muitos altos e muitos baixos, né? Então aí quando vem o baixo vem pesado. Então são nessas horas que a gente vê quem que realmente nos apoia, né? E a minha esposa, ela é o meu como é que se diz, meu porto seguro, né? E me acompanhou nessa trajetória toda. Agora, o meu trabalho foi sempre de convencimento de gringos para vir para cá. Eu tenho um chefe hoje que é o dono da Semantics, ele me ajudou muito nesses últimos 10 anos, né, na minha carreira, me ajudou a conseguir oportunidades, né, e hoje eu trabalho para ele, abrindo a parte internacional. Então, se fosse dar gratidão para um companheiro, assim, alguém que eu conheço, seria o Léo Santos da Semantics. Luciano, a gente sempre tem aqui no programa um viés de trazer do executivo a sua história para inspirar pessoas, né? Não que isso seja uma responsabilidade, mas acaba de alguma maneira acontecendo naturalmente porque nós chegamos num estágio importante da nossa carreira onde talvez muitas pessoas sonham em chegar e têm lutado para isso. Você tem essa noção da responsabilidade que você tem, entre aspas, de, através do teu trabalho, da tua história, do teu exemplo, inspirar pessoas, quer seja dentro da tua casa ou mesmo fora da tua casa? Claro que sim. Na verdade, o meu primeiro chefe, né, o Alan Wilson, ele sempre falava que quando você tem um subordinado, você na verdade tem uma família por trás, né? Então você tem uma responsabilidade muito grande e é assim que eu sempre tentei ser, né? Na verdade, trabalhar com pessoas, não só as pessoas, mas as famílias das pessoas, né? Mas pegando o gancho no que você falou, eu acho que eu tenho sim, se eu fosse olhar meu legado, né, seriam meus filhos, né? Meus filhos, eles adoram estudar e adoram trabalhar. Quantos são? São 2. Então a minha filha, ela fez USP, né, Atuárias, ela já fez um MBA, está no 2º MBA agora. Meu filho se formou na Mauá e agora está fazendo um primeiro MBA em Big Data. Então, meio que 2 filhos na mesma área onde eu estou, né? Então, a gente tem o lado da inspiração, né?
Então, uma coisa que eles aprenderam é como se diferenciar no trabalho. Eu acho que tanto minha filha quanto meu filho, eles vão além do que a empresa pede, né? Sempre tentando ser uma pessoa diferenciada no que eles fazem. Agora, a gente tem um minuto para acabar o primeiro bloco. Eu percebo o amigo sempre reconhecendo a questão da família, papai, mamãe, esposa, os filhos, né? Eu percebo que você valoriza muito essa questão familiar, né, Sim, Luciano? Com certeza. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Luciano Dolenk. O Luciano é diretor da Semantics Brasil. Nós voltamos no instante. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Olá, meus amigos, estamos num momento muito especial, PKT, Fundação Dom Cabral e a Prime. Nós estamos desenvolvendo uma parceria de sucesso, visando o futuro e o presente das empresas, para que as empresas possam crescer nesse mundo VUCA, nesse mundo conturbado, e nós esperamos, dentro dos nossos programas, que nós tenhamos o sucesso esperado por todos vocês, né? Vamos investir muito na educação, no desenvolvimento e na capacitação dos executivos. Pode contar conosco nessa jornada que estamos iniciando agora. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Luciano Dolenk. O Luciano é diretor da Semantics Brasil. Luciano, claro que pela sua própria atividade, relacionamento network faz parte da tua rotina diária, mas nós sabemos também que os executivos têm as suas atividades, têm os seus compromissos dentro da empresa, né? Como é que você consegue, ou como você construiu até hoje a tua rede de relacionamento e quais os cuidados que você tem investido para que não simplesmente você tenha uma rede, mas que você tenha uma rede que te ajude, uma rede ativa, que não só te ajude, mas como você também ajuda a tua rede? Olha, uma coisa que eu aprendi com esse chefe também é nunca esquecer o aniversário de todo mundo que você se relaciona, né? Então, eu sempre ligo para as pessoas. Estava esperando na recepção, acabei ligando para um amigo que faz aniversário hoje, que eu conheço. Ele era CIO do Banco Santos, né? Então, o Banco Santos não existe mais, mas ele existe e a gente ainda mantém um relacionamento. Na pandemia foi difícil, então eu acabei fazendo parte de alguns clubes de relacionamento, né? Então agora está mais fácil, então existem as reuniões virtuais, mas o pessoal está começando a fazer mais reuniões presenciais também. E faz toda a diferença do mundo. Eu cuido da área internacional hoje da empresa. E é muito diferente você pegar o avião, ir para a região e sentar com os clientes e ver o que eles estão fazendo. Então, presença é tudo. E você tem conseguido manter ativos os relacionamentos? Porque nós aqui no Brasil, Luciano, nós temos uma cultura
de achar que network é simplesmente você participar de eventos e conhecer pessoas, né? De longe isso não é network. Network é um processo estruturado onde você não só se conecta com pessoas, mas através de estratégias você desenvolve um relacionamento ativo com o espírito colaborativo. Se você ajuda as pessoas, você é ajudado pelas pessoas. Em network existe a lei universal da semeadura, você só colhe aquilo que você semeia. Às vezes a gente tem uma expectativa de ser ajudado pelas pessoas, mas nós nunca nos preocupamos antes em ajudar. E network, quando a gente fala de network como ciência, como processo estruturado, dá trabalho, porque você precisa não apenas lembrar da pessoa, mas ativamente ajudar essa pessoa. Quer dizer, às vezes você está precisando você tem uma demanda, uma necessidade, e você, ao invés de se preocupar pela tua demanda, você vai se preocupar em ajudar uma pessoa que certamente, talvez, possa ter uma necessidade maior que você. Então, dentro desse contexto do network, você também que viaja muito fora do país, várias regiões dentro do Brasil, você consegue manter a tua rede ativa? Você tem essa disciplina de poder sempre estar antenado com as pessoas? Olha, as pessoas mudam bastante, né? Então, eu mantenho uma rede não só no Brasil, mas fora, né? O grosso do meu currículo sempre foi trabalhar com empresas americanas e as pessoas estão em alguns lugares, eles mudam bastante, então, às vezes eles precisam de alguém que recomende eles para uma posição. Eu sempre me coloco à disposição. Tem época que a gente precisa que outras pessoas nos ajudem, né? Então, se você está, por exemplo, pleiteando um cargo executivo, você tem que indicar 3 ex-chefes, 3 ex-funcionários, 3 ex-colegas de trabalho. Então, a rede é importante, né? Um ajuda o outro. E eu acho que a gente deveria ajudar sem necessariamente esperar nada em troca, né? Simplesmente fazer por fazer, porque a gente está, na última instância, nós somos humanos, né? Então, acho que esse lado humano é muito importante. Falando agora do negócio especificamente da Semantics, como é que está a visão de vocês para esse segundo semestre de 2022 e como é que vocês estão olhando para 2023 na questão de negócios? Bom, a empresa está passando pelo melhor momento dela na história, né? A Semantics ela é uma unicórnio brasileira, ela é a única empresa 100% dedicada a Big Data Analytics do mercado. Ela começou nesse mercado, ela surfou na onda dos primeiros Data Lakes, dos primeiros grandes projetos de Itaú, Santander, desses grandes projetos que aconteceram. Ela estava num processo de buscar um investimento C&D, né, na fase C&D, e acabou, por coincidência, encontrando uma SPAC, né, que é um Special Purpose Acquisition Company, listada em Nasdaq, e ela se fundiu com essa empresa. Essa empresa estava buscando alguém na América Latina para fazer investimento e encontrou a Semantics, a química bateu, e a gente está algumas semanas para ser listados no Nasdaq. Então, nunca foi um momento melhor do que esse, né? A gente vê os negócios crescendo muito, a tecnologia que foi desenvolvida in-house também crescendo muito, atendendo a um mercado carente, né, que é o mercado de segmento de médio porte. Então, e com algumas verticais, né, na área de varejo, finanças e saúde. E você, como executivo, o momento hoje da Semantics, dentro desse crescimento acelerado, é o maior desafio que você enfrentou até hoje na sua carreira, Luciano? Olha, o meu desafio hoje é levar a empresa para fora do Brasil. Então, é levar uma unicórnio brasileiro para o México, para a Colômbia. Estamos abrindo o Chile agora. Então, aí você tem o desafio de ser reconhecido como brand, pegar os primeiros clientes, né, conquistar aquela confiança que nós temos aqui no Brasil lá fora. É uma coisa que eu sei fazer e estamos indo bem. E pela experiência que você já adquiriu nessa jornada, imagino que é mais um movimento que você está gerando na sua carreira para poder internacionalizar uma empresa. Sim. A diferença é que até agora eu trouxe muita empresa para o Brasil, ou seja, muita empresa americana vindo para o Brasil. Agora eu estou numa empresa brasileira tendo que levar para fora, é o movimento inverso, né? Então está sendo bem interessante. E essa tua ligação com o mercado norte-americano é por causa do papai ou foi acontecendo? Aconteceu por coincidência, assim,
É lógico que a língua ajuda, né? O jeito gringo ajuda também, né? Eu consigo facilmente entrar e parecer um gringo, ajuda. E saber como é que o gringo pensa, como é que ele trabalha, a disciplina do gringo, né? Tudo isso ajuda, mas não foi uma coisa de papai e mamãe, não. Foi uma coisa aprendida na rua, vamos dizer assim. E você citou sempre a tua experiência de trazer empresas americanas, né? Agora você está tendo essa primeira experiência de levar uma empresa brasileira para fora. Isso. Como é que está sendo esse contrafluxo do fluxo que normalmente você já sempre desenvolveu? Olha, de novo, é você achar a equipe boa, assim, para fazer isso dar certo é um exército, né? Então você tem que criar estratégia de marketing, estratégia de vendas, achar as pessoas certas. Às vezes é fácil, às vezes não é, né? Então você pisa fora do Brasil, achar gente boa também é um grande desafio. Mas está sendo bem interessante, eu acho que a gente está no caminho certo. O amigo tocou num ponto que é mão de obra, né? Recentemente eu entrevistei o Gaioto, que é da Oi, e ele citou, mais uma pessoa citou em relação à dificuldade de ter mão de obra, principalmente na área de tecnologia, né? Eu tive no Vale do Silício agora no comecinho do ano e percebi que não é um privilégio do Brasil, mas lá também tem um apagão de mão de obra. Como é que você vê esse contexto dentro desse mercado de tecnologia, Luciano, que por um lado tem um forte crescimento de negócios, de empresas, do outro você tem, entre aspas, esse gargalo de mão de obra? Então, isso existe no nosso mercado, o mercado de Big Data Analytics, essa parte de inteligência artificial. Uma coisa que a empresa procura fazer é relacionamento com universidades, né? Então existe um relacionamento antigo com a Unicamp, tem um laboratório lá com 40 pessoas, eles acabaram de fechar agora uma parceria com o MIT e a gente está prospectando a Universidade de Los Andes, né, na Colômbia, e também uma universidade no México, que é a UNAM, para tentar fazer a mesma coisa lá, ou seja, formar pessoas. Então, nesse segmento, porque realmente tem um gap. Agora, olhando para o futuro, quais são os próximos passos que o amigo já vislumbra para a sua trajetória profissional? Você está dizendo já da internacionalização da empresa. O que mais você pode compartilhar com o nosso telespectador quando a gente está falando de olhar para o futuro, Luciano? O céu é o limite, com certeza. Na verdade, esse mercado de Big Data Analytics ele vai amadurecer por muitos anos pela frente, né? Você tem muita coisa acontecendo, o mercado não vai conseguir sobreviver sem usar essa tecnologia e a gente quer seguramente ter um mind share das empresas para procurarem a gente para nessa que a gente chama de trajetória de dados, né? Ou seja, você começa com uma transformação digital e aí você começa uma trajetória de maturidade de dados, ou seja, lastrear sua empresa em cima de dados, não necessariamente dados internos da empresa, mas com enriquecimento de coisas fora. Então, essas metodologias todas a gente tem, estamos levando para o mercado. E você entende que esse mercado acelerado como está é uma tendência daqui para o futuro? Óbvio, esse é o futuro. Na verdade, o slogan é o dados são o novo petróleo. Né? Então o dado é o que vai, é diamante hoje. Né? Você tendo os dados e sabendo como trabalhar os dados, você gera riqueza. Muito bom, Luciano. Prazerzaço tê-lo aqui no programa. Obrigado por ter aceito o convite. O programa fica à disposição do amigo. Sempre que tiver alguma novidade aí, o convite é permanente. Muito obrigado. Opa, obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Grupo Ethics, segurança e monitoramento. Polix, monitoramento de sistema de segurança.
você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.